Jejum expulsa demônio? O fato de você ficar com fome, o fato de você ficar sem comer, isso tem poder, isso tem autoridade para expulsar demônio? Será? A gente acabou de cantar nessa música aqui, Senhor, tua graça me basta, Senhor, tua presença me sustenta. Mas vamos lá saber o que vai acontecer, não é? Olha, gente, essas lives, para quem chegar aí agora ou para quem for ver depois, meu nome é Lorena Borges. Olha, gente, chamaram minha atenção, viu? Mas você não fala nem quem que você é, não é todo mundo que te conhece, não. Você tá achando que você já é uma celebridade, minha filha? Se apresenta. Então, agora eu vou fazer bonitinho, viu, seu Jorge? Meu nome é Lorena Borges Silva, por isso que vocês veem aí às vezes LBS, né? E essas lives que nós estamos fazendo agora fazem parte de uma série chamada Melhorar. Pode ser que em determinado momento eu invento que vai ser outro nome. Mas essa ideia agora do melhorar é porque nós estamos todos precisando de melhorar. Quem está com Covid e quem está sem Covid também. Então, foi eu não gosto de falar que foi um insight meu, porque eu vejo que é tudo insights de Deus mesmo. Deus vai dando uns gatilhos assim na gente. Então, Deus me deu essa clareza de colocar esse nome nessa série, de melhorar. E é para isso que nós estamos aqui. A sua live da melhor hora. A sua live da melhor hora às 18 horas, de segunda a sábado. E sempre que possível, né? Sempre que eu consigo, eu estou aqui com vocês. Boa noite, Jussara. E aí, deixa eu explicar mais algumas coisas para vocês. A partir dessa ideia de estarmos fazendo essa live com esse nome de melhorar, Ana Paula, quanto tempo tava pensando em você essa semana, lembrando do seu pai, de você, tanto que vocês são engraçados, me vieram vocês essa semana na minha mente. Muita saudade, todo mundo da época do compromisso. O que acontece? Deu até uma nostalgia aqui. Para vocês que querem participar das lives Melhorar, ficar atentos quanto a essa programação, existe um grupo que eu criei no WhatsApp. O link de descrição dessas lives, para que você tenha acesso ao grupo e tudo mais, informações, conteúdo, troca de experiências, essa comunidade, essa comunhão que nós estamos buscando ter nesse grupo, num momento tão oportuno, né? Que tá todo mundo buscando de certa forma um melhorar. Você pode participar, é só você ir aí no meu Instagram, na descrição, tem esse link, você entra já automaticamente nesse grupo, beleza? A outra coisa que eu quero falar com vocês gente, até a Suzana já me falou, nós já fizemos algumas lives, e todas essas lives estão ficando salvas aí no IGTV. Se você tiver curiosidade, eu quero ver desde o início tem aí escrito melhorar, você vai ver qual que é a primeira e você assiste todas. É interessante que durante o ensino aqui, que nós estamos buscando melhorar, eu não sou nenhuma expert no assunto, mas assim, estou aqui estudando e trazendo para vocês um pouco daquilo que eu tenho estudado, é interessante que vocês anotem, porque senão você vai ter que assistir de novo. Se você tiver o hábito de anotar coisas que você ficar em dúvida, coisas que você entender que são pertinentes, depois você não precisa de voltar. Você já economiza um tempo e você pode fazer uma pesquisa, coisas do tipo, beleza? E refluxo, orem por mim. Então vamos entrando aí, vamos chamando mais gente, sejam bem-vindos. A outra coisa você entrou, você tá vendo tanta gente que tem aqui? Hoje nós vamos falar sobre jejum, se jejum expulsa demônio. Gi, boa noite, seja bem-vindo. Então eu quero que cada pessoa que tá nessa live aqui manda um aviãozinho, que é um mínimo que vocês podem fazer pelo meu esforço didático de estudo. Eu falei pra vocês que só pra passar esse conteúdo do capítulo 6 de Mateus pra vocês, eu devo ter estudado cerca de 20 horas. Então, vocês, por favor, manda aí aviãozinho pelo menos para umas 10 pessoas, pelo menos.
E não esqueçam de quando eu estiver fazendo uma pose assim bem exagerada, que eu quase não faço, vocês tiram print, marca a gente nos stories, chama mais gente para a próxima live, porque esse fomentar aqui, eu até tinha comentado assim, ah não gente, dessa vez eu não vou ficar fazendo propaganda, chamando o povo, nada do tipo, mas o que acontece? Já que a gente está se preparando, quanto mais gente a gente alcançar, melhor. A outra coisa é, aperta o coração, porque só assim o Instagram entende que a gente é relevante, entendeu? E a gente ainda não é não, mas se você apertar o coração aí, pode ser que ele acredite nisso e comece a mudar a realidade aqui do Instagram da gente. Bom, bem dizer é isso, façam suas anotações, depois que você fizer as suas anotações, eu quero também que você compartilhe. Quando a live acabar, escreve embaixo os seus comentários. Gente, todas essas informações são super relevantes para a gente entrar agora no conteúdo. Bora lá? Pega aqui na minha mão. Vamos fazer um review, que eu sempre gosto dessa ideia do review. Antes, não muito aceleradamente, querendo entrar já no assunto, essas lives duram meia hora. Então nós entramos às 18 horas e saímos às 18h30 se a Lorena falar pouco, o que é muito pouco provável. A outra coisa que eu quero dizer para vocês é... Gente, até esqueci, meu raciocínio hoje está muito rápido mesmo. Ah, tá. Nós estamos já há alguns dias estudando aqui o capítulo de Mateus 6. Nós já falamos sobre... Hoje eu abri duas bíblias aqui para mim não ficar confusa, tá? E qualquer coisa, qualquer dúvida, tipo assim, Lorena, vai devagar. Lorena, fala aqui comigo. Oi, Lorena, manda um beijo pra minha tia. Gente, qualquer coisa aí, não entendi, vai falando comigo, não perca as esperanças. Dentro do possível aqui eu vou interagindo com vocês, porque eu não quero fazer essa live sozinha, beleza? Quero sentir aqui a presença de vocês comigo. Então, bora lá? Nós já vimos, tá tudo salvo aí, se você não acompanhou, sobre a prática da justiça, que ao mesmo tempo se refere à ajuda aos necessitados. Nós já falamos como se deve dar esmolas, que é a mesma coisa, né, dessa questão da ajuda aos necessitados. Como se deve orar, que aí a gente entrou na questão de como se deve orar. Nisso a gente deve ter ficado quase uma semana falando sobre como se deve orar. Não vou falar o que foi, depois você volta aí e assiste. As lives ficaram salvas, se você preferir você também pode ir pro meu Instagram, Lorena Borges LBS, Lorena Borges S, deve me achar, tá bom? A outra coisa que nós chegamos aqui, nós já falamos um pouquinho sobre tesouro no céu, sobre, pegar aqui, sobre a luz e as trevas, sobre os dois senhores. E agora nós estamos falando sobre jejum, como se deve jejuar. Nós já falamos anteontem, ontem e hoje nós encerramos esse tópico de jejum. Quando for amanhã, nós vamos falar sobre ansiedade, uma coisa assim que também quase não existe, né? Dentro desses tópicos do jejum, nós já vimos Mateus 6, de 16 a 18, que fala de jejum. Ontem nós vimos Mateus 9, de 14 a 17, que também fala de jejum. E hoje nós vamos para o polêmico, mas não menos importante, eu diria, Mateus 17, versículo 14 a 21. Se você tiver com a sua Bíblia aí, eu vou querer que você abra. Mas eu já falei para vocês nas nossas lives anteriores que a ideia aqui não é ficar lendo a Bíblia pontualmente, aquela coisa maçante. Mas em específico hoje, eu até peguei duas Bíblias, que é para a gente ter a interpretação mais próxima da realidade, a mais próxima da essência, para vocês entenderem direitinho o que está querendo se dizer aqui, beleza? Porque não faz sentido você querer jejuar sem compreender o que é o jejum. Deixa eu ver aqui que alguém parece que me mandou uma pergunta. Ah, não, mandou não. Tá liberada aí, vocês estão conseguindo mandar mensagem sem eu ter que liberar, né? Porque aqui apareceu privada e eu fiquei na dúvida. Gente, então bora lá.
Abre aí comigo, Mateus 17, 14 e 21. Se vocês estiverem com a Bíblia aí e quiserem ler comigo, ótimo. Se não, me ouçam, tá bom? Aqui vai falar assim, ó. Boa noite, Javanir. Seja bem-vinda. A cura de um menino endemoniado. Por que goiano tem essa dificuldade, gente? Às vezes trava, né? Quando chegaram onde estava a multidão. Por que a gente tá entrando nesse contexto aqui? Nossa, eu tô ficando nervosa por mim de não começar a ler isso aqui logo, viu, sério? O que acontece? Muitas pessoas falam assim, só se expulsa demônio, não só pessoas, gente, igrejas também. Você só vai conseguir expulsar demônios com base em jejum, determinadas castas, né? As pessoas ainda falam de demônio, com jejum e oração. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Me fala aí. A gente já ouviu muito isso, eu cresci ouvindo falar disso e eu pensava, nossa, eu tenho que fazer jejum, porque, né? E se uma hora precisar de expulsar um demônio, e aí eu não tenho autoridade, eu não tenho poder para isso. Quem já ouviu isso? Bom, então vamos lá ler essa passagem que fala sobre isso. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Gente, esse ataques aqui era tipo epilepsia, tá? Era tipo epilepsia. Naquela época eles falaram que eram lunáticos. Eu não tô relativizando falando que isso aqui não era demônio, não. Nessa situação específica. Mas eles tinham essa visão de quando falava que era ataques, era demônios, as pessoas não tinham essa concepção. Ó, a Suzana já tá dando um spoiler aqui. Pedro, saudade de você, meu filho, você tava sumido. Eles já vêm, eu fiquei feliz de você aparecer aqui hoje, tava lembrando de você essa semana também, essa semana eu tava lembrando de tanta gente. O que acontece? Como eles não tinham essa visão de saúde, né, de medicina, de tanta informação que nós temos hoje, quase tudo que a pessoa passava mal era demônio. E nesse caso aqui em específico, esses ataques, essas pessoas tidas por lunáticos, muitas das vezes, é porque eu já perguntei isso para um pastor uma vez, eram essas pessoas que tinham epilepsia e tem uma certa relação com mudança de lua, assim. Aí as pessoas falavam que era lobisomem, que era não sei o que. Então, assim, tem muito misticismo por trás de uma coisa que na verdade é uma doença. Mas nesse caso aqui, Jesus expulsou mesmo o demônio. Mas vamos lá entender. Bora lá. Então essa pessoa está tendo ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos. Olha, isso aqui é uma pessoa falando com Jesus, né? Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Foi isso que a pessoa disse para Jesus. Respondeu Jesus. Eu imagino que Jesus respondeu assim: ai, eu mereço. Sabe? É tipo quando alguém me questiona coisas óbvias. Mas assim, Jesus respondeu: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Gente, Jesus falou isso para os discípulos dele. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Eu fico pensando assim, eu tô de saco cheio. Que hora? Senhor, apressa a minha hora. Apressa a minha hora, ó, porque pra mim já deu. Eu falo com esse povo, eles não entendem. Jesus aqui de saco cheio já. Eu imaginando, né, gente? Vocês imaginem aí o que vocês quiserem. Mas eu aqui pensando, né, que, nossa, já deu, né? Aí, Jesus ainda vem. Até quando terei que suportá-los? Até quando terei que suportá-los? Pensa a gente errando a doidada e Deus olhando assim, ai, meu filho, vou ter que te mandar de volta, porque esse povo não entendeu até hoje. Aí, Jesus fala assim, ó. Tragam-me o menino.
Jesus repreendeu o demônio, repreendeu. Ele não expulsou, ele repreendeu. Por quê? Porque ele é uma autoridade. Uma autoridade repreende. Ela não precisa nem de expulsar. O demônio se expulsa por si só, sai por si só, porque ele já foi repreendido. Quando você tem medo de alguma pessoa, medo de alguma coisa, a pessoa nem precisa mandar você embora, você já sai. Então, Jesus só repreendeu o demônio e este saiu. O próprio demônio saiu. Jesus não expulsou. Jesus só falou assim: sabe quem sou eu, né? Tipo assim, você sabe quem sou eu? Pois é. Vaza. O demônio saiu. Este saiu do menino que, daquele momento em diante, ficou curado. Pronto, né? Acabou a parte da história. Aqui existe um ponto. Pronto, acabou essa parte da história. Jesus expulsou o demônio. Jesus ficou indignado com os seus discípulos, incrédulos, perversos, que não entendem as coisas, tarará. Beleza. Agora, aí, gente, aqui já é falta de interpretação de texto. Ai, que nos falta às vezes também na Bíblia, né? Então, agora, né? Então, passado determinado momento, então, após tudo isso, os discípulos aproximaram-se de Jesus. Sim, os demônios conhecem Jesus, né? Claro. Até porque Jesus os criou. A gente às vezes esquece, né? Como não? Todo mundo conhece Jesus. O espírito em si, seja ele bom, seja ele mau, todos eles foram criados por Deus, né? E eles têm na sua essência, assim, esse conhecimento por Jesus. Não é à toa, por Deus, não é à toa que a gente sente fome dessa presença do Pai. Mesmo não o conhecendo, você sente que tem alguma coisa a fazer. Você sente que está fazendo falta alguma coisa, você sente que tem um vazio, você não entende o que é. Enquanto você não se deparar com a verdade revelada de Cristo, esse vazio não será preenchido. Boa noite, Viviane, seja muito bem-vinda. Nós estamos aqui falando sobre jejum expulsa demônio. Bom, continuando então, os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular. Gente, então aqui, olha, mudou já essa parte da história. Primeira história que era Jesus expulsando o demônio, agora em particular, mudou o cenário. É uma próxima cena, não é? E perguntaram: por que nós não conseguimos expulsá-lo? Por que, Jesus, que nós aqui, discípulos, esse nós aqui, somos nós agora, não é, Suzana? Por que nós não conseguimos expulsar esse demônio, Jesus? É porque a gente não jejua? Para começo de história, eu já falei para vocês ontem que não fazia sentido aqueles discípulos jejuarem se eles já estavam na presença do noivo. A gente jejua porque a gente sente saudades do noivo. E se eles estavam com o noivo, não fazia sentido eles jejuarem. Jesus explicou isso na passagem que a gente viu ontem. Então, será que é isso? Vamos lá, continuando. Jesus respondeu. Tadinho, né? O que Jesus respondeu então para os discípulos? Senhor, nós não conseguimos expulsar esse demônio. Por quê? Se você estiver acompanhando aí comigo, capítulo 17, versículo 20. Jesus respondeu o quê? Vocês precisam jejuar? Não. Jesus respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Porque a fé que vocês têm é pequena. Jesus falou que vocês têm que jejuar? Não falou. Não falou. Boa noite, Cláudia. E Jesus continua: eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, o que é minúsculo, que quer dizer então que vocês não têm fé nem para isso, vocês poderão dizer a este monte: vá daqui para lá e lá. Nada será impossível para vocês, até mesmo expulsar demônios. Mas se vocês tiverem fé,
Vocês não conseguem expulsar demônios porque vocês são essa geração incrédula e perversa que eu já falei no começo. Ô povo que tá me cansando, sabe? Aí ele pega e fala: mas esta espécie do que, gente? Ele ainda estava falando de fé, de incredulidade. Esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Você entendeu que existiu aqui um momento, depois existiu outro momento da história, e agora que ele concluiu. Você acha que ele está concluindo de demônio ou ele está concluindo de fé, de incredulidade? Se ele só falou foi disso. Ele não abriu a boca para falar de demônio, ele falou de fé, de incredulidade. Então Jesus concluiu assim: esta espécie do quê? Da sua falta de fé, da sua incredulidade, de não entender quem eu sou. Isso aí só vai sair se o seu coração estiver alinhado ao coração do Pai. Isso aí só vai sair se o seu jejum for um jejum alinhado ao coração do Pai. Não é um jejum de barganha, não é um jejum para você ficar super poderoso, é um jejum para você tomar consciência de quem eu sou, de quem você é. É um jejum para você tomar posse da sua identidade, porque vocês são uma geração incrédula e perversa. E eu tô cansado de tanto falar. Jesus, bem dizer, falou isso. Bom, calma aí que ainda tem mais uma explicaçãozinha aqui que vocês ainda fazem confusão. Não só vocês, né, gente? Porque eu descobri isso tem pouco tempo. Nós estamos estudando aqui. Aqui, nesta tradução, ele fala assim, ó. Mas, dessa Bíblia aqui, esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. O que essa Bíblia aqui está me dizendo? Que essa parte, vários manuscritos não trazem este versículo. Este versículo que eu acabei de ler, que é o que traz a confusão, muitos manuscritos originais da Bíblia não trazem esse versículo. Então, a confusão ainda foi dada de uma forma que em várias Bíblias não existem essa informação, que é esse desfecho aqui que faz as pessoas confundirem, que já pode ser uma entrelinha que não deveria estar aqui na Bíblia, uma suposição. A outra coisa... Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Caramba, poucas pessoas compreendem essa passagem da maneira certa. Putz, com o modo Lori Borges de ensino exemplificado. Ai, Pedro, só você mesmo. A outra coisa, por exemplo, nessa Bíblia aqui, gente, fala espécie. Beleza, espécie. Nessa outra Bíblia aqui, já fala assim, ó. Mas esta casta não se espere senão por meio de oração e jejum. E o que a gente vê em várias igrejas, inclusive, e outras tantas pessoas falarem, é sobre essa casta. E fala que esta casta é demônio. E Jesus, hora nenhuma, sequer falou de demônio. Beleza. Eu fui pesquisar, e sabe o que casta quer dizer no grego, no original, do hebraico? Quer dizer coisa. Essas coisas, não quer dizer pessoas não quer dizer nada nesse sentido. Casta, na interpretação do original aqui dessa palavra, quer dizer coisas. Então Jesus faz remissão, ele volta àquilo que ele tinha dito anteriormente. Boa noite, Margarida. Jesus volta falando que estas coisas, falta de fé, incredulidade, vocês só irão vencer com oração e jejum. E sabe por que vocês não expulsam demônios? Sabe por que vocês não se curam? Sabe por que a sombra de vocês não curam? Porque vocês não têm fé. Não tem fé do tamanho sequer de um grão de mostarda. Porque se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirigia para esta montanha, passar para o lado de lá e ela passaria. Todas as coisas vos seriam permitidas, nada vos seria impossível. Porque nada é impossível para aquele que crê. Mas vocês não conseguem, por quê? Porque vocês não creem.
Naitane Souza, seja bem-vinda, boa noite. E aí, gente, a outra coisa que eu quero dizer pra vocês, segura aí. É que eu fui pesquisar. Cadê? Ai, gente. Eu fui pesquisar no Wikipedia o que quer dizer casta. E casta é, olha só, se nós entendemos então que esta casta não é o demônio, que esta casta é falta de fé, incredulidade, aqui o Wikipedia fala também o que é casta. É uma forma de estratificação social caracterizada pela endogamia. Vocês fazem noção do que é endogamia? Endogamia é tipo assim, a gente só casa com pessoas da nossa tribo, nós só vivemos com pessoas do nosso estilo de vida, nós só temos esse ofício, nós só temos esse ritual, nós só temos essa hierarquia, nós só temos essa interação social, nós só temos essa cultura, ou seja, esta casta que se perdura por toda a sua linhagem, porque se existe um incrédulo na sua família, essa incredulidade ela vai sendo passada de pai para filho. Essa incredulidade vai sendo passada de união em união, pela endogamia, pela transmissão hereditária, pelo estilo de vida, pelo ofício, pela hierarquia, pelas interações sociais, pela cultura. Então, até mesmo esta casta, que muitas vezes a gente fala que isso aqui é um demônio, na verdade, isso aqui é uma coisa, na apropriação da palavra quer dizer coisa. Essa coisa faz menção à falta de fé, à incredulidade, e esta casta também, na nossa linguagem, quer dizer algo que vai sendo transmitido de pai para filho. Quer dizer que essa incredulidade, se a gente não romper com ela, se a gente não desbloquear essa incredulidade que infelizmente existe no meu e no seu coração, nós vamos passar ela para frente e as pessoas vão ficar cada vez mais nessa cegueira, sem entenderem de fato a que elas vieram. E aí você pensa que acabou, né? Mas não, tadinho de Jesus. Ele estressou, viu? Ele cansou com esse povo. Ai, não foi fácil não. Até pra mim ler não tá sendo fácil. Tá, ele vai e fala no versículo 22 assim, ó. Olha, minha professora Ilma entrou aqui, gente. Ela era minha professora de ensino religioso. Ela vai olhar assim e falar, ai meu Deus, o que virou essa menina aqui explicando? Será que ela aprendeu alguma coisa de ensino religioso? Olha só. Jesus ainda fala aqui, ó. Reunindo-se eles na Galileia, eles quem? Os discípulos. Jesus lhes disse. Ah, o Pedro disse alguma coisa aqui. Outra passagem que também é mal interpretada e clássica é: o ladrão vem para matar, roubar e destruir. O ladrão não é o diabo, não mesmo. Pedro, você tá a estudar também, né, Pedro? Eu acho tão bonitinho porque você é tão novo. Assim, eu acho você novo e uma pessoa já tão empenhada, você está de parabéns. Que possa servir de exemplo para tantas outras pessoas, né? Normalmente os jovens não se importam tanto com a palavra de Deus. Bom, aí, reunindo-se-lhes eles na Galileia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem, olha aqui que Jesus disse ainda para acabar com os piqui do Goiás. E os discípulos acabam com a vida de Jesus desse jeito. Assim, gente, no bom sentido. Jesus disse para os discípulos: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. O Filho do Homem, nesse caso o Filho de Deus, né? Nesse caso Jesus, será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão. Ele já contando o que vai acontecer com ele, né? E no terceiro dia, ele ressuscitará. Beleza, Jesus disse isso para os discípulos. E o que eles disseram? O que os discípulos fizeram? Gente, olha que a geração incrédula e perversa fez. Os discípulos ficaram cheios de tristeza. Gente, por que os discípulos ficaram cheios de tristeza quando Jesus disse para eles que ele seria morto e no terceiro dia ressuscitaria? Porque essa geração de incrédulo ainda não entendeu. Esse sofrimento dos discípulos só provou para Jesus que eles ainda não estavam entendendo o que ele dizia. Oh, mas é uma tristeza, né?
Então essa passagem aqui, gente, serve só pra gente perceber o quê? Que a gente é muito incrédulo mesmo, que a nossa fé é insignificante. Gente, tantas coisas que aprendi desde criança e agora preciso ressignificar. Sara, eu também. Muita coisa, muita coisa. Então, gente, é isso aqui. E aí, isso que a Sara disse, a gente acaba tendo que ressignificar muita coisa. E assim, buscar cada vez mais compreensão, buscar se é isso mesmo, buscar outras fontes, né? Eu até tenho falado muito sobre isso, porque senão a gente encrespa por uma linha de raciocínio e depois é isso mesmo. Eu fiz pesquisas em relação a isso aqui com umas 3, 4 pessoas diferentes, pra ficar mais coerente no meu coração, entendeu? Verdade, a nossa reação mostra nosso coração. E aí, para que vocês busquem cada vez mais romper com essa incredulidade, então a gente precisa do jejum e a gente precisa da oração. Mas o jejum não é para Deus, você não está fazendo nada para Deus. O jejum é para que você mesmo convença o seu coração da existência de Jesus. O jejum é para você mesmo se matar da saudade que você tem de Jesus. Porque embora Jesus exista em você como essência no Espírito Santo, a presença física dele nós ainda não temos, mas nós iremos ter. E eu sinto saudade, o meu espírito sente saudade da volta de Jesus. E a forma da gente não esquecer e ter firme convicção, porque ter firme convicção é ter fé, da volta de Jesus, não nos esquecer disso é orar para que o nosso coração quebre todos os dias com a incredulidade, é jejuar para que você também quebre com a incredulidade. Então, eu até comentei uma vez com a Suzana, se não me engano, falei assim, Suzana, eu tenho que meditar dia após dia para que Deus quebre em mim essa incredulidade. Eu quero confiar, eu quero acreditar, eu quero ser mais dele. Gente, mas isso é uma busca incessante. Porque o mundo, ele te oferece coisas demais para você viver na incredulidade. Para você viver no medo. Ou você vive na fé ou você vive no medo. Então você tem que ficar vigiando e orando todos os dias mesmo. Mas você tem que vigiar e orar não é por conta de demônio, não. Você tem que vigiar e orar porque o seu maior mal é o seu coração. Se ele não for um bom coração. Ou você é toda luz ou você é toda trevas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que entra no nosso coração. Nossa, eu até arrepiei. Jesus, obrigado. Aí, deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Ai, gente, porque eu falo demais. Eu falei que a live era só meia hora, mas não dou conta. Vocês estão vendo? Que absurdo que eu não dou conta. Eu acho que eu falei tudo. Ah, outra coisa que eu ia falar. Olha também o tanto que é irracional, patético, infantil, a gente imaginar que precisa passar fome para que isso nos dê autoridade para a gente expulsar demônio em nome de Jesus. Você acha que demônio tem medo de você passar fome? Ou você acha que Jesus vai ter, o nome de Jesus vai ter mais autoridade se você passar fome? Gente, isso parece birra de criança. Para analisar, isso parece birra de criança. Olha, mãe, não vou comer o dia inteiro. Se a senhora não deixar eu ir em tal lugar. Jesus olha e fala assim, ai meu Deus, vocês não entendem nada, raça de incrédulos. É mais ou menos isso. Então, o nome de Jesus é suficiente, o sacrifício feito na cruz é suficiente. Você não precisa acrescentar nada, meu irmão. Você não precisa acrescentar nada no nome de Jesus. Ele já é suficiente, é o sacrifício perfeito, né? Então, se ainda não dá certo, não é porque você não jejua, ou porque você não ora, é porque você ainda não crê. Simplesmente, não adianta também você pensar, ai, mas eu oro, ai, mas eu jejuo. Mas você tem que crer. O problema está na incredulidade, você tem que crer. Se você não crê, se você não entende, se você não rompe com essa incredulidade, se você não entende qual é a sua identidade, que você tem a identidade de Cristo, dele há de Cristo e dele há de Deus, como é que faz, né? Lorena, não seria para se purificar? Então, Célia, a ideia desse jejum que nós estamos explicando hoje é esse jejum para expulsar demônio. O que a gente falou ontem já era esse jejum com essa ideia mais de purificar, não.
porque os seus pecados, eles já foram sanados na cruz. Jesus já nos purificou de todo o pecado. O jejum, ele só faz sentido se for para você religar ao Pai. O jejum é uma coisa que nas lives anteriores eu falei sobre isso. Se vocês quiserem ter mais coerência, seria interessante. Mas assim, eu vou dar aqui uma pincelada. O que acontece? O jejum, ele, assim como o seu corpo sente falta de pão, de alimento, o seu espírito sente fome de Deus. O jejum é uma forma de você se conectar ao Pai. E o jejum, ele só vai fazer sentido, que foi o que eu disse para vocês ontem, se você separar do seu dia um momento, ou que seja algumas horas, vai depender muito da sua saúde, a gente também tem que tomar cuidado quanto a isso, porque senão você inventa de fazer jejum e não pode. Então assim, Deus não quer mais de nós sacrifício, Ele quer que nós sejamos um sacrifício vivo. Um sacrifício vivo é fazer o bem, seguir os mandamentos, não, modelar a Jesus. Então, o que acontece? A ideia do jejum é para a gente ficar mais conectado ao Pai. É interessante que você separe este momento e que você possa, durante este momento, ao invés de se alimentar com comida, se alimentar de oração. Mas essa oração vai ser uma oração de pedir, de barganha, Deus, estou fazendo isso para o Senhor me dar isso? Não, vai ser uma oração de agradecimento, vai ser uma oração para o seu crescimento pessoal, para romper toda e qualquer barreira de incredulidade que existe dentro do seu coração, para te desbloquear, para te libertar de toda e qualquer crença que tenha limitado a sua fé. Então, o jejum, ele não tem essa ideia, nossa gente, essa franja quando vai me dando calor eu não dou conta. Então o jejum, ele não tem essa ideia de purificação dos seus pecados, o jejum não tem essa ideia de matar a sua carne, porque Cristo, nesse sentido, ele já fez tudo por nós. O jejum, ele só tem a intenção sim de te religar ao Pai, de quebrar a incredulidade que existe no seu coração, e ele só vai fazer sentido se você tiver essa disponibilidade, porque também não faz sentido você ficar o dia inteiro de jejum, trabalhando, fazendo isso, fazendo aquilo, você vai ser improdutivo. Deus não quer de você sacrifício, Ele quer de você intimidade, Ele quer de você relacionamento. Então, se for para fazer jejum, faça direito, ou senão você só vai estar passando fome. O jejum com propósito nos conecta com o divino. O jejum não deve ser usado como moeda de troca, hora nenhuma, como barganha, hora nenhuma. Tá, deixa eu só ver se eu não esqueci de nada aqui. Ah, e aí detalhe, o demônio, ele é derrotado por Jesus. Se você tiver fé, se você realmente acreditar, não tinha discípulos que quando Jesus já havia ressuscitado, não tinha discípulos que expulsavam demônios, que curavam as pessoas só com a sombra deles, porque eles acreditavam. Então, se você acredita em Jesus, se você toma posse dessa identidade, né, dessa verdade ali da cruz, você também tem esse poder. Você também tem esse poder. Porque aqui Jesus mesmo fala, nada vos será impossível. Nada é impossível àquele que crê. E eu até falei para você esses dias para trás, toma cuidado com o que você crê. Porque você terá o que o seu coração crê. Fé é isso. Fé é isso. Então, se você crê em coisas negativas, você também vai ter. É o medo. É o medo. É a mesma força da fé, só que negativa. É o medo. A gente tem que tomar muito cuidado. Aí, deixa eu só ver aqui se eu não terminei de falar. Aqui a gente viu, então, sobre a raiz da incredulidade. A gente percebe também o quanto Deus é bom. Porque Ele não tá pedindo da gente nada assim fora do normal. Ele ainda nos dá essa possibilidade de realizar grandes feitos se a gente acreditar nele. Mas aí a gente não acredita. Então é preciso desbloquear o nosso coração. E outra, igual a Célia perguntou, se seria pra gente se limpar, se purificar. Na verdade, a ideia do jejum também é para manter acesa essa chama. É para manter acesa essa chama. Porque eu até falei para vocês ontem, o estômago, ele é um despertador natural que nós temos dentro do nosso corpo. Então, quando você sente fome, e você não precisa nem estar de jejum para isso.
Às vezes a vida é tão corrida que se você não tiver um despertador natural, você não lembra que tá com fome, não é verdade? E da mesma forma, quando você sentir fome, lembre-se sempre que além de se alimentar com comida, você precisa alimentar o seu espírito. O seu estômago serve como um despertador natural para o seu corpo e para o seu espírito. A ideia do jejum é você ter essa recordação. Tô com fome agora, é hora de orar. É hora de me alimentar da palavra, é hora de me alimentar de Deus para que a minha chama não se apague. Para que eu não deixe essa esperança que irradia dentro de mim, que é o que me faz ter consciência de que eu estou aqui nessa terra, mas que Jesus vai voltar. E isso é uma certeza. Isso não é uma esperança do, pode ser que aconteça, não. Isso é uma certeza, isso é uma realidade que você tem que tomar posse para sua vida. Então, quando o seu estômago doer de fome, você tem que também lembrar que Jesus vai voltar. Tenha sempre essa recordação, independente de você fazer jejum ou não. Quando você sentir fome, lembre também que você tem fome de Jesus, tá bom? Gente, então foi isso. Foi muito bom estar aqui com vocês. Eu sei que é um tema complicado, porque... eu acho que eu fechei um arquivo aqui. Eu sei que é um tema complicado, porque não é uma coisa que a gente vê com habitualidade. Ó, o Pedro disse aqui, ensinamentos mais simples que esse só desenhando. O ensino da Lore tá top. Pois é, Pedro, você tava sumido. Não sei se você tava vendo os ensinos anteriores. Sara, obrigada. Marcela acabou de entrar. Infelizmente a live tá acabando, mas vai ficar salva. Sensacional. Vai não. Gente, aí o que acontece? Vai ter que acabar, porque já até passou do tempo. A live vai ficar salva, viu, Isaías? Píndola, fala do demônio então, risos, Deus falando atrás de você. Se tiverem dúvidas, pessoal, eu vou abrir uma caixinha de perguntas nos meus stories, tá? Não vou falar que vai ser agora, mas eu ainda vou abrir hoje. E aí vocês podem mandar dúvidas, essa live vai ficar salva, vocês podem deixar aí perguntas embaixo. Essa live também vai pro YouTube, vocês também podem colocar perguntas aí embaixo. Porque Deus tem me sustentado para estudar e trazer a palavra. Enquanto der, eu estarei aqui estudando e trazendo a palavra. Tenho amado fazer isso e é bom demais dar conta. Eu amo falar isso. Gratidão, Lorena. Agora eu tô encucada porque cresci ouvindo que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Isso aí é outra passagem, viu, sério? A gente vai chegar aí. Mantenha a ansiedade na paz aí. A ansiedade não é legal pro nosso coração. Amanhã nós vamos falar sobre ansiedade. Deixa eu só ver se eu não tô esquecendo de nenhum recado aqui, gente. Tem tanta coisa. No final, vou fazer a caixinha de pergunta. Vou tirar dúvidas, tá? Se tiverem, podem me mandar, manda aqui, manda acolá. Eu espero que vocês tenham tirado print enquanto eu tava bonita, porque agora eu já tô destruída. Pra vocês postarem, chamar mais gente, pra vocês falarem assim, qual foi a frase cabulosa do ensino de hoje. E se vocês anotaram aí alguma coisa pertinente, vocês também deixam aí pra mim, manda pra gente, chama mais gente, a live vai ficar salva e vamos lá arrasar levando essa palavra para mais pessoas. Tchau, meu povo, minha pova, minhas pobras, muito obrigada e até amanhã, se Deus quiser. Suzana, a live amanhã é pra você e para mais pessoas que sofrerem de ansiedade, que agora, por conta do Covid, eu acredito que é meio que geral, né? Vamos saber então como lidar com isso. Beijo, fui! Fiquem com Deus e até amanhã. Ups! Já pensou se eu perco essa live? Eu fico arrasada. Ai, calma aí. Sai aqui. Só um momentinho, viu, gente? Ai, ai.